E aí galera, segundo vídeo da série aí de utilização do Tina TI. Bom, já estou aqui com o software aberto. Vou fazer um circuitinho bem simples para a gente poder usar uma análise CC, né, de corrente CC, e utilizar alguns medidores básicos, né, para medir tensão e corrente. Vamos lá. Vou fazer um circuitinho aqui com resistores. Então, na aba Basic aqui já aparece um resistor, né? Então clico no botão esquerdo do mouse, mantenho ele apertado e ele está aqui, né? Você vê ele em vermelho, o símbolo dele. Caso você queira rotacionar ele, pode rotacionar antes de distanciar o componente, mantendo o botão esquerdo do mouse apertado e usando no teclado Ctrl R, ele vai rotacionando, tá? Para que um componente seja instanciado ou colocado aqui no diagrama esquemático, você só solta aqui o mouse, né? Para puxar outro, vai lá, faz a mesma coisa. Aqui vou usar 3 resistores iguais, tá? Só para vocês terem uma ideia, clicando aqui 2 vezes em cima do componente, a gente abre as propriedades dele. Então a propriedade aqui principal do resistor é a resistência, que eu poderia mudar o valor dela aqui, né? Colocar um valor de 2, por exemplo, quilômetros. Dá OK. Esse resistor virou de 2 quilômetros, tá? Mesma coisa aqui com este aqui. E a mesma coisa com este aqui. Ok. Para fazer a conexão elétrica entre esses componentes, a gente aproxima o mouse aqui, ó, do terminal dele. Você vê que mudou o símbolozinho ali do mouse para uma tipo de canetinha, né? Então aqui você faz uma conexão, aperta no botão esquerdo do mouse, pode soltar, né? Agora apareceu aqui, ó, o fiozinho, né, para fazer a ligação, e é só encostar aqui no outro terminal. Quando encosta no terminal, você vê que muda para o ponteiro do mouse. Então é só apertar no botão esquerdo e fez a conexão. Vamos fazer o mesmo para os outros. Agora esses outros 2 terminais têm que ser ligados a uma fonte de energia, uma fonte de alimentação. Eu vou usar hoje aqui para vocês uma bateria, que é uma fonte de tensão e corrente contínua. Eu vou colocar aqui uma bateria. E aqui o circuito está ligadinho, né? Uma coisa indicada sempre nesse simulador, o método de cálculo dele vai sempre ter um ponto de 0 volts ou de referência, né? Ou GND. Que se você não disser onde você não colocar isto aqui, o GND, e fazer uma conexão elétrica, ele vai escolher um ponto qualquer, tá? E você não vai ter controle sobre isso. Então é sempre indicado usar aqui o GND, tá? Agora, tudo bem. Vamos verificar se o circuito está correto, né? Tá montado corretamente. Então a primeira análise que eu vou mostrar para vocês é uma análise chamada ERC, que é Electrical Rule Checking, né? Essa análise vai dizer para vocês se tem algum componente que está flutuando, que não tem a conexão feita corretamente. Ok, galera. Então a primeira análise que a gente vai ver aqui é o Electrical Rule Checking. Ele deu 0 erros aqui, né? E 0 warnings. Isso quer dizer que está tudo ok em termos de conexão, né? Vou gerar um erro aqui para que a gente possa ter uma ideia de como que vai ficar. Por exemplo, vou deletar essa conexão. Esse resistor R3 aqui está com um pino em aberto, né? Agora eu vou em análise de novo, rodo novamente uma ERC. Olha só, ele já indica que o pino 2 do resistor R3 não está conectado. Se for um circuito muito grande, com vários componentes, dezenas, a gente clica aqui 2 vezes em cima
ele fica vermelhinho, ele seleciona lá o componente que está com problema para você poder identificar, tá? Então eu já identifiquei o problema, eu vou fechar aqui e vou resolver o problema. E agora faço de novo e ele já dá um resultado positivo para mim, tá? Esse é o Electrical Roll Check. Muito legal isso aqui, tá? Quando tem circuitos mais complexos, isso dá uma baita ajuda. Bom, agora como medir, né? Vamos usar dois tipos hoje de medidores básicos, tá? Voltímetro, que é o voltmeter. A gente puxa aqui, ele vira um componentezinho, né? VM1, eu vou usar, a gente usa mesmo os comandos de rotacionar, tá? Tranquilo para ele. Eu vou usar para medir a diferença de potencial em R1. Então eu vou fazer a conexão de medida de diferença de potencial, que é a conexão aqui com os terminais do voltímetro nos dois terminais aqui do componente, tá? Assim eu vou fazer para os outros resistores, para a gente medir tensão em cada um deles. Opa. Ok. Outro medidor que eu vou colocar no circuito é um medidor de corrente, ou amperímetro, que deve ser colocado de uma forma diferente no circuito, né? O amperímetro, a corrente tem que passar por dentro desse aparelho, né? Então a gente vai abrir aqui, ó, um pedacinho do circuito. Eu vou posicionar o amperímetro e vou fazer a conexão que tinha aqui, ó, através do amperímetro. Por enquanto tudo certo. A gente vai diminuir um pouco o zoom aqui. Ok. E vamos fazer agora uma análise RC. Ok, todos os componentes bem conectados, né? Tanto medidores quanto os componentes eletrônicos. E vou fazer uma análise que é do tipo CC. A gente não tem nenhum tipo de fonte de sinal, nem fonte alternada, então a gente vai fazer uma análise bateria, que é uma fonte de tensão CC, a gente vai fazer uma análise do tipo DC. Basta a gente usar essa análise aqui, ó, Calculate Nodal Voltage, ou Ctrl+D, que a gente vai já ter os resultados de cada um dos medidores aqui, ó. Então é tudo certo, né? O que a gente tem é um divisor de tensão aqui com 3, né, resistores iguais, então a tensão de 5 volts é dividida igualmente entre esses 3 componentes, né, dando valor de 1,67 volts em cada um deles. E a corrente, né, como era de se esperar, 1,67 volts dividido por 1000, que é 1K, dá 1,67 miliamperes. Resultados corretíssimos aí. E aqui a gente, nesse vídeo rapidinho, a gente consegue verificar o uso do resistor, da fonte de alimentação, né? Cada componente independente, né? Se você dá 2 cliques em cima dele repetindo, né? A gente consegue mexer nos parâmetros dele, né? Então poderia mexer aqui na tensão, né? Mudar o valor da tensão e refazer a análise, Ctrl+D, e aí a gente tem aí de novo, né, 10 dividido por 3, 3,33 volts, e a corrente 3,33 amperes. Se a gente mudasse, né, pudesse mudar um valor de um resistor, por exemplo, 2K. Então é esperado que aqui tenha um pouco mais de tensão no que os outros. Então vamos fazer a análise novamente. E exatamente, ó, pegamos 5 volts aqui, que é esses dois da 2K, e aí divide entre esses dois juntos, e o equivalente desses dois e esse aqui, nós temos
é a metade da tensão, e esse divide 5 volts entre esses dois, e a corrente fica em torno de 2,5 mA, desculpa. Então assim a gente usa o amperímetro e assim a gente usa os voltímetros. Lembrando que esses equipamentos aqui, esses medidores, eles vão medir tanto, eles são utilizados tanto para medir a corrente alternada quanto contínua. Isso vai depender do tipo de análise que nós estamos fazendo, tá? Ok? Outra coisa legal na análise de CC que a gente pode usar, se não quiser usar os medidores, é usar a tabela de DC, né? De resultados DC. Ele gera uma tabela em que tem todos os resultados possíveis aqui, tá? Corrente que passa em cada um dos componentes, corrente que passa no medidor, a M1, tá vendo? A M1 passa corrente de 2,5, em cada resistor passa uma corrente de 2,5 mili, né? A tensão, né? A diferença potencial no medidor de corrente, no perímetro, é 0 volts, tá ok? Então, ó, tensão em R1, em R2 e em R3, e a tensão na fonte também em V1. E aqui os medidores, né? VM1, VM2 e VM3, tensão, né? 2,5, 2,5 e assim por diante, tá? Nós nos potenciais, a gente pode aqui, ó, fazer um checking, né? Por exemplo, nodal voltages eu vou tirar, outputs vou tirar. Então eu seleciono um pouco mais o nível de informação que tem aqui, né? Se eu tirar correntes, ele vai só dar as tensões, né? E assim a gente usa essa análise da tabela, né? Vamos explorar um pouquinho mais. Aqui, mais avançadinho, transfer characters e temperature analysis também. Então esses daqui são as duas mais básicas para a gente usar em termos de análise CC de circuitos. Galera, tudo de bom e até a próxima.